Entrevista pré-jogo com Wagner Lopes, treinador rubro-negro. Hilton Matos, da Rádio Sociedade. Wagner, com a necessidade de pontuar, podemos esperar um time mais agressivo taticamente, pressionando o adversário, mesmo sendo uma partida fora de casa? Oi, Hilton, tudo bom? Prazer falar com você. Na verdade, você traça estratégias e eu acredito que mesmo quando você comete erros na pressão, a agressividade, eu acredito que não tenha faltado no último jogo. É claro que às vezes o encaixe de marcação, às vezes um delayzinho, você demora um pouco para reagir, acaba com a qualidade do adversário, ele acaba saindo da pressão. Mas eu gostei da pressão que nós fizemos nesse jogo. É claro que num primeiro momento, nos primeiros 15 minutos, nós optamos por uma estratégia diferente, porque o CRB era muito rápido na transição, principalmente na fase ofensiva pelos homens de beirada. A gente atraiu o adversário para poder não dar espaço para eles jogarem. Mas eu gostei da pressão que nós fizemos, a agressividade na pressão não foi ruim. É claro que cometemos erros. Fora de casa é muito importante a gente pontuar. É óbvio que nós queríamos ter vencido em casa e é claro que nós vamos lutar para vencer contra o Vila Nova também. E assim, nós estamos preparando, a gente está conhecendo os jogadores, nós estamos colocando a nossa metodologia, a filosofia de jogo, mas é claro que a gente veio aqui em Goiânia para buscar os 3 pontos. Daniela Leone, do jornal Correio. O jogo contra o Vila Nova marca o encerramento do primeiro turno. Qual a importância desse jogo para o começo da segunda etapa do campeonato? Oi, Daniela, prazer falar com você. A gente sabe que os 3 pontos da última rodada e os 3 pontos dessa rodada são muito importantes. Vale os mesmos 3 pontos. Porém, nós estamos numa fase difícil, uma fase que a gente precisa vencer, não só para os jogadores se sentirem mais motivados, para os jogadores se sentirem confiantes. Então é claro que a gente vai lutar com todas as forças para buscar essa vitória. Reinaldo Oliveira, da Transamérica FM. Wagner, bom dia. Gostaria de ouvir de você sobre o estilo de jogo com a transição ofensiva profissional e que o Vitória vem jogando. E você não acha que o time é muito espaçado, o que facilita os erros de passe? Oi, Reinaldo, prazer falar com você. Eu entendo que o nosso time, quando tem a bola, a gente precisa ter uma melhor aproximação. Quando você trabalha os quadrantes e você está se aproximando para jogar, a gente pode melhorar isso. Porém, nós tivemos algumas tomadas de decisões erradas e erro de passe que ocasionaram contra-ataque. Eu desconcordo com relação ao time espaçado. Eu vi o nosso time bem compactado nos 30 metros, fazendo o balanço das linhas, um time com um padrão de jogo que já vinha fazendo, e a gente está ajustando algumas coisas que a gente tem como convicção. E eu vejo assim, a transição ofensiva, na verdade, ela não é posicional. A nossa transição ofensiva é a ocupação de espaço de forma inteligente, ora o externo por dentro, ora com a ultrapassagem dos laterais, até mesmo os meias podendo fazer o facão, buscar profundidade, assim como a diagonal do atacante. Então a gente vê uma circulação de bola melhor, a gente vê triangulações mais elaboradas. A gente precisa ainda acertar, caprichar um pouco mais nas finalizações, acertar o gol nas finalizações. Prova disso que nós chutamos 17 vezes no último jogo, só acertamos 3. Então a gente precisa ter um poder de concentração um pouquinho maior para acertar o gol. Mas a gente quer sim dominar o adversário, a gente quer a circulação de bola, a gente quer um jogo vistoso, um jogo apoiado, um jogo bonito, que dê situações de criar superioridade numérica ou até mesmo igualdade numérica, mas ir para o duelo individual, ganhar 1 para 1 e finalizar bem as jogadas. Fábio Almeida, da Rádio Excelsior. Wagner, bom dia. Para esse jogo contra o Vila Nova, já teremos um time do seu jeito ou ainda será o mesmo visto antes? Oi, Fábio, é uma pergunta difícil. Eu acho que demanda tempo, demanda treinamentos. Hoje é o 5º dia que a gente vai interagir com os jogadores, passar nossas ideias,
ajustar detalhes dos erros que nós cometemos no último jogo, fortalecer os acertos, né? O reforço positivo é muito importante. Então é uma construção, ainda tem muita coisa para a gente poder trabalhar, ainda tem muito o que fazer no relacionamento com os jogadores, e você vai construindo junto com a comissão fixa, junto com todos os membros da comissão técnica, diretoria, funcionário. É uma situação que demanda tempo e demanda treinamento. Eu acredito que confiança você não pede, né? Você conquista no dia a dia com as suas atitudes. Então o nosso trabalho ele é muito integrado, é um trabalho que às vezes não aparece, na conversa, na construção coletiva, é buscar a melhor forma de cobrar os jogadores, mas que seja uma cobrança firme, mas uma cobrança justa. Então a gente tem excelentes profissionais aqui no Vitória para nos ajudar nessa construção, e eu acredito que a gente está no caminho certo. Dida Negrão, da Rádio Regional de Serrinha. Wagner Lopes, bom dia. Depois da estreia com empate, o que você viu no elenco e o que pode ser mudado? Oi Dida, tudo bom? É claro que eu vi muita vontade, eu vi muita determinação. Nós temos jogadores com muita juventude, mas com qualidade. É claro que o momento atual é um momento de pressão, um momento delicado, que alguns jogadores sentem mais, outros sentem menos, e aí a gente está conhecendo o elenco. É claro que a gente tem convicções, né? A gente vive do futebol há quase 37 anos, então a gente cria convicções, as coisas que deram certo, as coisas que deram erradas. Então assim, a gente vai gradativamente trocando, a gente vai gradativamente orientando, buscando a melhor maneira de interagir com os atletas, a melhor maneira de incentivá-los, de motivá-los, e é um trabalho difícil, é um trabalho que não é estalar os dedos, eles vão entender ou vão executar tudo da melhor maneira. Muito vai ter erro, acerto, é ser humano, mas a gente está trabalhando, está tentando cercar todos os detalhes para ter um time competitivo e principalmente conquistar essa vitória fora de casa contra o Vila Nova. Para finalizar esta entrevista, Renato Lavini, da Rádio Grito Rubro Negro. Professor Wagner Lopes, bom dia. Será a sua primeira partida no comando técnico rubro-negro fora de casa. Como é que você vai armar o esquema do time para o jogo contra o Vila Nova? Renato, né? Oi, Renato, tudo bom? Bom, se você está perguntando sobre o esquema de jogo, o padrão de jogo, é uma situação. Se for sobre o sistema, a plataforma de jogo, é outra visão. É claro que a gente cria padrões de jogo, a gente cria, e você sabe que esquema na verdade são jogadas ensaiadas, são padrões de jogo que você tem nos 5 momentos do jogo. Então a gente tem a nossa maneira de sair jogando, nós temos a primeira fase de construção ofensiva, segunda e último terço, e é claro que a gente está trabalhando em cima desses objetivos, né? O que fazer, como fazer e quando fazer nessas fases do jogo. É claro que com poucos dias de treinamento você não vai querer chegar mudando tudo, você vai mudando, vai ajustando, vai pedindo, vai orientando, vai fazendo os jogadores acreditarem no que está sendo proposto e eles comprarem essa ideia é fundamental. E o padrão de jogo que a gente quer é um jogo apoiado, é um jogo de circulação de bola, você trocar de corredor, você ter ultrapassagem, quando cruzar a bola na área, não cruzar, você passar para o companheiro atacar o espaço, atacar a bola, ir de encontro, finalizar bem, acertar o gol nas finalizações. Você vê o tanto de detalhe que eu já te passei, e isso requer treinamento. Então é um trabalho que está no começo, tem muita coisa, o campeonato ainda está na última rodada do primeiro turno, tem o segundo turno todo. Eu acredito que muita água vai passar debaixo dessa ponte e a gente vai conseguir as vitórias necessárias para dar mais tranquilidade para os nossos jogadores jovens que estão jogar melhor, se divertir também com o jogo e principalmente fazer a nossa torcida sentir orgulho do nosso time.